Você já se deparou por algum momento na sua vida que você não sabe o que vai acontecer no seu futuro? As incertezas sobre o seu futuro? Quantas vezes você já falou e disse para algumas pessoas, até para você mesmo, que não sabe o que vai acontecer na sua vida mais na frente? Isso, sabe por que você fala isso? Muitas vezes são baseados nas informações que nós obtemos, nas crises econômicas, nas instabilidade política, né? Muitas vezes nós estamos num avanço tecnológico tão grande, tão rápido, que essas mudanças exigem até uma adaptação constante das nossas vidas e parece que a gente não vai acompanhar, parece que estamos perdidos e parece que nosso futuro está comprometido e não teremos uma prosperidade, não teremos sucesso mais no amanhã por causa do avanço tecnológico. E também tem outras questões como problemas globais com guerras, mudanças climáticas e aí vai. Você fala, toda hora tem uma guerra aqui, toda hora tem outra guerra ali. Nós já ouvimos falar que a terceira guerra mundial está na iminência. Nós estamos indo falar de guerra nação contra nação, reino contra reino. E agora a gente está também ouvindo essas mudanças climáticas, onde nós não já sabemos as estações do ano, quais são as características dos climas. E aí ficamos perdidos ao longo dessas mudanças de todas as áreas e perguntamos, nosso futuro está comprometido? Nosso futuro é incerto, nosso futuro não sabemos como lidar, e isso pode trazer impactos terríveis para nossas vidas. Esses impactos ele pode trazer medo de tomar decisões ao longo do prazo, tipo, será que eu tenho que comprar casa mesmo? Será que vai dar tempo? Será que eu tenho que financiar uma casa? Será que eu devo verdadeiramente me dedicar 4 anos na faculdade para exercer uma profissão nova? E será que vai dar tempo? Será que eu devo ter filhos de verdade? Uma geração que está tão perversa, está tão difícil educar filhos. Será que eu devo ter filhos? E aí ficamos paralisados diante de oportunidades devido à insegurança, uma sensação de estar vivendo, sobrevivendo e não planejando para o futuro. Pois, nesta oração, eu quero dizer que nós precisamos ter esperança ao futuro. Sim, porque quem nos formou, quem nos criou foi o próprio Deus. E Deus já conhece tudo que está por vir. Deus já conhece todas as realizações futuras e nada nos impedirá de vivermos aquilo que o Senhor nos projetou. Se você está em vida, se você nasceu, você está aí respirando, você cresceu, você foi educado, você está aí estudando, está trabalhando, é porque tem realizações, tem coisas no futuro para serem vividas. Tem coisas que foram programadas e projetadas pelo Senhor para eu e você viver. Então não pode ficar com o futuro incerto. Precisamos criar esperança para o futuro de verdade. E por isso eu quero verdadeiramente falar com você nessa oração, orando por você, para que você tenha esperança para o seu futuro. Senhor Jesus, neste momento, milhares e milhares de pessoas estão focadas nas circunstâncias atuais. Milhares e milhares de pessoas estão com medo, Pai, de tomar decisões de longo prazo, por causa das crises econômicas, por causa das instabilidades políticas, por causa de tantas guerras que estão acontecendo, mudanças climáticas, aumento de doenças, e, enfim, uma série de coisas que está acontecendo no globo terrestre. E elas ficaram paralisadas, estão incertas, muitas desistiram dos seus planejamentos, muitos estão vivendo o seu dia só sobrevivendo, já não fazem planejamentos, já não fazem mais projetos baseados naquilo que Deus falou com elas, porque elas estão com seus corações incertos para o futuro. Eu peço que verdadeiramente o Senhor mude essa mentalidade, toque no coração das pessoas, porque ainda tem muitas coisas para serem realizadas. Nós fomos eleitos para poder viver os planos de Deus aqui na terra. Então eu quero orar por essa pessoa que neste momento está desanimada, pessoas que já perderam as suas esperanças no futuro, pessoas que já frearam já o seu ritmo, já desanimaram os seus sonhos, desistiram dos seus sonhos, pessoas que mudaram os seus sonhos para poder viver somente aqui e agora, nem se preocupa com amanhã. Claro, a Bíblia diz que não deis ansiosos pela coisa alguma, né? Não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, mas não é preocupação. Nós devemos planejar, projetar para o propósito que Deus nos criou, Deus nos formou. Então, Pai, eu oro para quebrar essa mentalidade.
Eu oro para que essas pessoas não venham ser influenciadas com as circunstâncias atuais. Eu oro que o Senhor dê força para essas pessoas, mudando a sua mentalidade, vivendo a palavra de Deus. Daniel estava ali morando na Babilônia, no palácio do rei. Então ali Daniel, ele poderia verdadeiramente, um jovem, poderia estar perdido as suas esperanças para o futuro, aonde o rei decretou que todos tinham que se dobrar diante da sua estátua, diante do altar do reinado daquele momento. Mas Daniel, por ser o único que não se sujeitou, ele não perdeu as suas esperanças. O cenário era contrário, o cenário era difícil, o cenário era atormentador, o cenário era de insegurança, o cenário era para quase ele poderia perder a sua vida, mas ali ele não baixou a guarda. Ele sabia o Deus que ele servia, ele sabia que tinha projetos para serem realizados, independente das circunstâncias atuais, independente das instabilidades políticas, independente das crises econômicas. Naquele exato momento, ele não se acovardou, ele simplesmente continuou adorando a Deus, simplesmente ele continuou a viver o projeto pela qual ele foi designado. E ele ali adorou o Senhor 3 vezes ao dia, ele dobrou os seus joelhos orando ao Senhor, ele se consagrou fazendo o jejum de 21 dias, comendo apenas legumes e não comendo os banquetes oferecidos pelo rei. E ali verdadeiramente ele conhecia a esperança para o futuro, ele sabia o Deus que ele estava vivendo. Não era porque tinha um decreto na política que ele tinha que paralisar e desistir do projeto de Deus, mas ali está um exemplo bíblico pela qual nós, eu e você, precisamos acreditar que Deus verdadeiramente está entrando com providência, que é te botando todas as incertezas sobre o futuro como esperança para o futuro. Eu quero dizer nesta oração, acredite que Deus está trabalhando em nosso favor. Por isso, Senhor, eu peço todas as pessoas que estão desanimadas, todas as pessoas que já estão incertas no futuro, dizendo que não sabe mais o que vai acontecer, não sabe o que vai acontecer na política brasileira, na política mundial. Muitos não sabem o que vai acontecer na economia, mas uma coisa temos que certeza, que nenhuma das coisas que acontecem no universo, Senhor, passam desapercebidas aos teus olhos e diante das suas mãos. Sabemos que todos os tronos, todos os principados e potestades, domínios, governos, todas as autoridades são sujeitas ao seu comando, à sua voz, à sua direção. Por isso, nesse exato momento, Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por nos dar a certeza, a esperança para o futuro. Nós temos a certeza que coisas gloriosas o Senhor continuará a fazer aquele que crê no Senhor, aquele que verdadeiramente cria esperança para o futuro, aqueles que acreditam no sucesso daquele que verdadeiramente se submete e teme ao Deus único e verdadeiro e fiel, ao Senhor Jesus Cristo de Israel, de Nazaré, aquele que se padeceu, aquele que entregou a sua vida naquela cruz do Calvário por mim e por você que eu estou orando. Acredite, o sangue do Cordeiro nos limpou de toda transgressão, apagou todas as nossas transgressões, pecados e feridas, e nele somos curados e sarados. Por isso, neste momento, eu glorifico o teu nome e peço, meu Pai, que verdadeiramente o Senhor atenda aos necessitados através desta oração, que a esperança para o futuro é real, e a esperança está na sua palavra, está no seu nome, e por isso não vamos parar de planejar. Você que está me ouvindo, não pare de fazer projetos, nem pare de planejar, porque a esperança para o futuro é certa. Deus é fiel, e louvado seja o teu nome, meu Pai, porque o Senhor criou todas as coisas, e o Senhor fez todas as coisas, e todas as coisas foram criadas por Ele, por meio dEle e para Ele. São todas as coisas. Obrigado, meu Senhor Jesus Cristo. Recebe essa adoração, recebe a nossa oração, e cremos no poder do teu agir através deste momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Creia que sem esta palavra, sem esta oração, não há esperança. Se você verdadeiramente entrou neste vídeo achando que o nosso futuro é incerto, eu acabo de lhe dizer que há esperança para o futuro, aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso, eu deixo essa mensagem e falando com você o seguinte: não deixe que as vozes deste mundo, as informações, as notícias e as circunstâncias
tentem apagar a esperança sobre o futuro, porque o futuro já está declarado nas mãos do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.